Você é uma pessoa que tem opinião própria, uma pessoa crítica, que tem outras visões além do que as pessoas pensam? Ou você concorda sempre com tudo que as pessoas acham, né? Que é certo, que é errado? Então, gente, eu penso que a gente ter a nossa própria opinião é uma coisa de extrema relevância para cada um de nós, até para o nosso crescimento como pessoa. E hoje em dia se prega muito, né? Respeitar as diferenças não só físicas, mas as diferenças de opiniões, diferenças intelectuais. E isso vem cada vez mais sendo debatido em várias esferas sociais. A gente vê que respeitar a opinião do outro. Mas será que isso acontece quando você tem uma opinião diferenciada? Eu vou contar para vocês aqui uma história engraçada que aconteceu comigo. Eu trabalho em escola já faz muito tempo. Então, quem é coordenador pedagógico, quem é professor, a gente sempre tem aquelas reuniões e nas reuniões tem muitas dinâmicas que a gente participa. E em uma dessas reuniões que eu participei, teve uma dinâmica que era referente ao Patinho Feio, né? A gente tinha que fazer uma dinâmica e depois comentar sobre... Cada um teve uma historinha e dois colegas fomos contemplados com essa do Patinho Feio. Então, nós fizemos a dinâmica, cantamos, interpretamos e depois nós fizemos nossas colocações. Na minha colocação, eu falei assim, que eu achava também que essa história do Patinho Feio, ela ela remetia a uma situação de traição, de adultério. Por quê? A Pata, a mãe do Patinho Feio, por que que todos os irmãos dele era pato e só ele que era um cisne? Então, eu disse assim, que isso poderia também remeter a uma situação de traição, porque ela teve todos os outros patos, né? Mas ele era feio porque ele era um cisne, ele não era filho do mesmo pai. Então, que isso também remetia a uma situação de adultério. Por que que eu falei isso? Porque eu tenho uma visão diferenciada dessa história, não só aquela... visão que as pessoas fazem, que também está correta, de respeitar as diferenças, de não julgar o livro pela capa, não é isso? De respeitar as aparências, você não pode julgar ninguém pela aparência, de não ser bonito. Mas na minha visão eu também via isso, que poderia ser uma situação de traição, porque todos os irmãos eram pato, ele era diferente porque ele não era um pato, na verdade o Patinho Feio era um cisne. Por isso que depois ele se tornou lindo. Então, gente, o que aconteceu? Na hora lá, todo mundo riu, concordou, assim, outros ficaram lá cochichando, não falaram nada pra mim. Mas depois, eu soube que teve pessoas, né, que falaram que... por que que eu falei aquilo? Eu sou doida de ter uma opinião assim, quebrando a realidade da história. Gente, aquilo é minha opinião. E eu continuo com essa... visão sobre essa história, não deturpando o sentido real da história, mas isso é uma opinião que eu permiti, né, compartilhar com as outras pessoas, minha opinião. Eu acho que não tem nada demais nisso aí. E assim, gente, com muitas e muitas outras coisas, as pessoas têm opiniões diferenciadas. A própria Bíblia, tem pessoas que leem e depois tem opiniões diferentes do que pensavam, mas não tem coragem de dizer que discordam. Não, eu discordo disso, na minha concepção, meu ponto de vista é outro. Eu penso assim, sobre essa realidade, sobre essa história, mas a pessoa não tem coragem. Por quê? Por causa daquela velho paradigma que se você discordar de alguma coisa que tem na Bíblia, você vai ser pecador, você vai até para o inferno. Coisas que... eu acho que isso faz parte de uma concepção de vida que está lá atrás, gente. Hoje em dia nós temos liberdade de expressão. E as pessoas que expõem a sua opinião
elas são pessoas, eu penso, pessoas críticas, pessoas até mais felizes. Não, você não pode viver concordando com tudo que falam, que veem, que leem, para concordar, para dizer que você é o bonzinho, para agradar família, para agradar amigos, para agradar colegas de trabalho. Não, você tem que expor sua opinião. Essa opinião do Patinho Feio eu falei, e eu continuo assim, achando isso também, né? Por que não? Será que é pecado você discordar de alguma realidade que você pensa? Então é assim, eu penso que todos nós que temos opiniões diferenciadas a respeito de qualquer coisa, vocês sabem que quem trabalha com educação, nós temos o que? Vários teóricos, não é isso? Que regem a educação. Mas eu discordo de algumas coisas de Paulo Freire, sim, de Emília Ferreira, sim, por que não? Eu sou obrigada a concordar com tudo o que eles escreveram, com todas as suas ideologias. Não sou, gente, nem você é. Nós não somos obrigados a concordar com nada, tá? Com nada que a gente tenha uma opinião diferenciada. Você pode discordar, você tem que ter argumentos. Não, eu não concordo com isso, mas por que eu não concordo? Se alguém perguntar, você tem que ter argumentos para poder se defender. Então, nesse negócio aí de Patinho Feio, eu sempre pensei assim, mas isso não foi da agora. Eu sempre pensei assim, desde quando eu era muito jovem, uma das primeiras vezes que eu fui ler essa história, minha avó contava muito. E quando eu fui crescendo, entendendo, tendo outras visões de mundo, eu comecei a fazer essa associação. Não, espera aí. Isso também aí não é só essa coisinha linda que essa história quer contar. Aí pode ter mais coisas que você não está entendendo. Como hoje em dia a realidade que a gente vive permite que a gente entenda muitas coisas que antes a gente não entendia, né? Então eu não vi nada demais no meu entendimento. Tem muitas coisas de outras histórias que eu também tenho outros pontos de vista e outras pessoas também. E a gente deve ser assim, argumentar, ser crítico, não viver de fachada, achando que tudo sempre, isso é verdade. Às vezes uma coisa que nem é, você concorda para agradar alguém. Às vezes você concorda até com situações que vão prejudicar outras pessoas para agradar alguém ou para ser agradável lá no seu trabalho, lá na sua casa. Isso daí realmente não tá certo, mas eu vou ficar do lado do errado, né? Só para agradar. Então, a gente deve ser crítico, ter a nossa própria opinião e não mudar por qualquer coisa. Se você discorda com certas coisas, não tenha medo. É a sua opinião que vale sempre a pena.